Fim de papo na MotoGP, Ferrari chateada com a FIA e números absurdos de Verstappen na caminhada rumo ao 4º título mundial. Vamos falar sobre tudo isso agora. Promoção rolando na Paddock BR, 20% de desconto nas polos. Entre pelo link na descrição, coloca o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto também. Além de você ter o frete grátis, parcelamento sem juros, você tem uma série de produtos de alta qualidade lá no site, tem moletons, tem também camisetas de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe. Entra aí na Paddock BR e temos jogos e gift cards lá na Instant Game. Também não perca essa oportunidade, várias promoções rolando, o mês de novembro tá muito legal, tô vendo que vocês estão adquirindo muitos jogos, entre lá pelo nosso link. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, fim de papo na MotoGP. Pois é, no Grande Prêmio de Barcelona, o GP da Solidariedade, né, em memória às vítimas de Valência, que inclusive também uma parte dos fundos vai lá para Valência, Martin conseguiu o título mundial após terminar em terceiro na prova, segurou o terceiro lugar, foi bem tranquilo, não cometeu erros, enquanto o seu rival, o Bagnaia, ou Bagnaia, né, como vocês ficam falando aí, o Bagnaia conseguiu a vitória e o Marc Marquez chegou em segundo. Foi um final de semana perfeito para o rival, mas que não conseguiu o título, não conseguiu manter o título. No caso, temos um novo rei na MotoGP, e foi bem legal a apresentação que ele teve no final, né, ali de Martinator, do Exterminador do Futuro no caso, fazendo toda uma apresentação, um tiro para sair o capacete, ficou bem legal mesmo. E a prova também foi legal, foi divertido, o Marc Marquez deu uma pressionada, tentou a vitória, não conseguiu, o Martin só ficou se segurando na terceira posição, enquanto o pau comia lá atrás, e agora a MotoGP somente em 2025 com o novo campeão, o novo rei da categoria. Bem legal essas mudanças que nós temos de campeões, inclusive foi citado na transmissão isso, é bom para o esporte quando você tem alternância de campeões, e na Fórmula 1 nós sabemos que Max Verstappen está com as duas mãos na taça, a gente inclusive vai falar sobre isso já já. Mas e aí, ficou feliz com a vitória do Martin no campeonato? Fala nos comentários. A Ferrari admitiu ter demorado a explorar os benefícios das asas flexíveis, principalmente porque esperava que a FIA proibisse essa prática, e essa hesitação custou à equipe alguns meses de desenvolvimento, embora após a implementação do novo design, a equipe tenha conseguido melhorar seu desempenho, inclusive conquistando vitórias importantes. Então ela está um pouquinho chateada com a FIA, porque essa indefinição do vai banir, não vai banir, é legal, não é legal, fez com que a Ferrari adiasse a introdução dessas asas que no final se mostraram importantes. A Ferrari renasceu na temporada, conquistando bons resultados, ainda não é o suficiente para ser a principal equipe, mas está brigando pelo título de construtores contra a McLaren. Isso é importante, ter esse vislumbre, ter essa performance melhorada por causa de uma única parte do carro, com certeza é um grande trunfo nesse final de temporada, na disputa com a sua arquirrival McLaren, né? O pessoal que assiste Fórmula 1 desde 2010 nunca viu Ferrari ou McLaren serem campeãs. Olha só que coisa doida. Não tem noção do que é a rivalidade McLaren-Ferrari, e é uma pena isso, porque na verdade foi construída outra rivalidade, né? Que é a Red Bull-Mercedes, que é legal também, né? A gente gosta das rivalidades, só que Ferrari e McLaren, que é uma rivalidade histórica de décadas, tá meio deixada de lado por causa desse domínio de Mercedes e Red Bull nos últimos anos. Partindo para Max Verstappen, nós temos aqui alguns dados bem interessantes, vocês têm compartilhado comigo nas redes sociais, eu agradeço, continuem compartilhando em Twitter, Instagram, esses dados que são muito legais. Antes eu quero passar pelo dado que vai estar aí na descrição para vocês do Racing News. Nos últimos grandes prêmios, nos últimos 5 melhor dizendo, Max Verstappen marcou a mesma quantidade de pontos que os seus rivais Lando Norris e Charles Leclerc. Todos os três marcaram 90 pontos no total. O que isso quer dizer? Quer dizer que Max Verstappen está levando esse campeonato no braço de uma forma excepcional. E tem esse gráfico que vocês compartilharam comigo, essa tabela, melhor dizendo, que mostra a quantidade de pontos durante as corridas. Então nas primeiras 7 você teve do Bahrein à Emília-Romanha o Verstappen claramente muito superior,
Depois, de Mônaco à Bélgica, Verstappen ainda superior por apenas 1 ponto em relação ao Hamilton e 1 ponto à frente do Piastri. E nas últimas 7 provas, da Holanda até o Brasil, nós temos o Lando Norris sendo mais rápido, com o Verstappen não ficando muito atrás não. O que isso aqui nos mostra? A parte do miolo é justamente onde Verstappen já não estava com o melhor carro. O carro dele oscilava entre segundo, terceiro e, dependendo da prova, quarto melhor. E mesmo assim, Max Verstappen levou a melhor em relação aos seus rivais. 116 contra 115 do Lewis Hamilton. Se você olha um pouquinho mais abaixo no gráfico de construtores, que naquele miolo, a McLaren marcou 212, a Mercedes 187, a Red Bull vai marcar 140, sendo que desses 140, apenas 24 são do Sérgio Pérez. Olha só como o Max Verstappen foi absolutamente fenomenal nesse período. Inclusive, nas últimas 7 provas, ele marca os mesmos 116 pontos e o Sérgio Pérez piora, marca somente 20 pontos. Você vê claramente que o Max Verstappen está fazendo, não vou dizer milagre, mas está fazendo um trabalho excepcional. Eu só não vou chamar de milagre porque ele não está fazendo isso com uma Sauber. Mas o que ele tem conseguido de consistência enquanto seus rivais oscilam muito é fruto, sim, de braço, de um piloto que está no auge da forma, e já falei aqui inúmeras vezes no canal, Piastri, Norris, Russell, Sainz, Leclerc, todos têm potencial para serem campeões mundiais, só que eles ainda não estão no nível do Verstappen. Falei que o Lando Norris é muito rápido e se ele aproveitasse as oportunidades nas últimas provas, podia sim chegar no final com chances reais de título, tanto é que fizemos aqueles cálculos para vocês mostrando quantos pontos faltavam, só que o Lando Norris mostrou que ele não está preparado. Ele é muito rápido, mas não está preparado, e não adianta você ser rápido, porém inconstante. O melhor período do Norris na temporada foi justamente nas últimas 7. Só que veja bem, a diferença dele para o Verstappen não foi grande, enquanto a do Verstappen para ele nas outras 2 partes já foi considerável, principalmente no miolo, que era para o Norris ter aberto absurdamente em relação ao Verstappen e ficou para trás do Verstappen. Então, não tem desculpas para o Lando Norris, ele é sim o culpado por não estar brigando por esse título até o final, a não ser que aconteça uma tragédia com o Max Verstappen nas últimas provas, não tem como tirar esse título dele. Para quem não sabe, em Las Vegas, Max Verstappen precisa ou chegar à frente do Norris em qualquer posição, ou às vezes só marcar ali 3, 4 pontinhos, acabou. Ele não precisa nem se preocupar tanto com o Norris. Então, a não ser que ele abandone, e aí o Norris vença a corrida, né, que daria um fôlego a mais para o Norris no campeonato, a não ser que aconteça isso, o campeonato está liquidado em Las Vegas. Muito dificilmente Max Verstappen vai sair de Las Vegas sem ser o campeão mundial. O Lando Norris precisa de uns 2 abandonos consecutivos do Verstappen, de 2 corridas muito problemáticas do Verstappen, para ele conseguir voltar a disputar alguma coisa. O Verstappen chegar em 10º e o Norris ganhar as 2 próximas provas, ok, aí ele encosta de novo, mas a chance é mínima. A chance disso acontecer é mínima, ainda mais pegando o recorte da temporada, em que o Lando Norris não aproveitou várias oportunidades na disputa com o Max Verstappen. Então os números são assustadores. O Verstappen tem feito uma temporada que, ao meu entender, vai ser o título mais emblemático dele, até mesmo mais do que em 2021. Porque agora ele está defendendo o título com um carro que claramente não é o melhor e durante grande parte da temporada não foi nem o segundo melhor. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais para não perder nada e o nosso canal de cortes do Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!